boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nessa aula, eu irei ensinar como limpar o eletrodo de alta frequência em 5 passos, tá? Sei que pode parecer algo simples, né? Até intuitivo, mas ainda tem profissionais que têm dúvidas e não sabem até qual produto usar, o que pode passar, o que não pode. Eu sempre recebo quase que diariamente essa dúvida através das nossas redes sociais e também nos meus treinamentos, que é para quem adquire os nossos equipamentos. E aí, diante disso, eu resolvi fazer essa aula justamente para eliminar essa dúvida de uma vez por todas, tá? Nós vamos começar o nosso conteúdo falando sobre a biossegurança, tá? Eu não vou me prolongar neste assunto, tá? Não vou falar muito, mas não tem como a gente fugir dessa questão que hoje está cada vez mais evidente, essa necessidade do profissional de saúde e beleza garantir os cuidados com a biossegurança, tá? Por quê? Eles envolvem o uso de materiais que garantem a limpeza, a higiene no tratamento para todos os nossos pacientes, os profissionais e também do nosso local de trabalho. Eu não vou me aprofundar nessa questão, nesse tema que é específico, né, que é a biossegurança. Caso você queira se aprofundar nesse tema, eu vou disponibilizar esse PDF lá no nosso canal do Telegram. Esse PDF se chama Orientação para Instalação e Funcionamento de Institutos de Beleza sem Responsabilidade Médica. Esse manual, eu baixei ele direto do site da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo. Então, esse manual, ele tem as informações seguras, né, desse órgão que regulamenta e fiscaliza os espaços de beleza. É importante que você verifique se no seu estado tem alguma diferença nessas orientações, tá bom? Se você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, lá na nossa bio tem o link, participa do nosso canal do Telegram que sempre tem conteúdos diários e é gratuito, tá bom? Então, nesse conteúdo de hoje, eu vou focar apenas na limpeza dos eletrodos. Para começar, eu sempre recebo essa pergunta: Andressa, eu tenho que limpar o eletrodo após cada utilização? E a resposta é sim. Tem que limpar o eletrodo, é obrigatório, tá? Por quê? Caso contrário, você pode contaminar o seu espaço e até mesmo a sua próxima paciente. Quero que você imagine aqui comigo. Você acabou de fazer uma extração, sendo você uma esteticista. Você passou o eletrodo ali em cima daquela acne que você acabou de fazer a extração, ela sangrou, ou você seja uma terapeuta capilar e passa esse eletrodo no couro cabeludo da sua paciente que tem uma dermatite de contato, e aí você não limpa esse eletrodo e vai direto usar ele numa próxima paciente. Então, o que eu quero que você entenda? É que se você utilizou esse eletrodo, independente do tempo de uso, se foi 15 minutos, se foi 1 minuto ou se foi 15 segundos, você tem que fazer essa limpeza. Se você não for fazer a limpeza desse eletrodo no exato momento que você acabou de utilizar, você tem que colocar ele em um local que seja lavável, posso falar dessa forma, como uma bandeja de inox ou uma cubeta. Você vai deixar ele lá separado junto com os seus materiais que você vai fazer a limpeza, certo? Daí você vai terminar o seu procedimento, o seu atendimento e vai realizar após a limpeza do seu material e desse eletrodo que você utilizou, e você vai fazer do jeito que eu vou te ensinar nessa aula hoje, em 5 passos, e eles são bem simples. Primeiro passo que você tem que fazer para fazer essa limpeza: você não pode fazer a limpeza deste eletrodo com ele conectado no aparelho. Por quê? Se você tiver com esse eletrodo conectado, pode cair líquido dentro desse aparelho e esse aparelho vai ser danificado. Também vai existir o risco de um choque elétrico, tá? O que você precisa fazer? Primeira coisa, terminou de fazer o procedimento, vai lá, desliga o seu aparelho, retira ele da tomada para não correr o risco dele estar energizado. Tirou da tomada, pronto.
retira o eletrodo do bastão, porque você não pode fazer a limpeza com ele conectado. Então, lembra, primeira coisa, retira o aparelho da tomada, depois você vai retirar o eletrodo do bastão. E aí sim vai passar para fazer a limpeza, ok? Esse é o primeiro passo. Agora, vamos para este segundo passo. Aqui é quais são os materiais que nós vamos utilizar. São materiais bem simples, que acredito que você já tem até disponível aí no seu espaço. Não precisa adquirir material, tá? O que você vai utilizar para fazer essa limpeza? Você vai usar um pano de limpeza multiuso que seja descartável, algodão ou uma gaze. São materiais que a gente já está habituado no dia a dia, certo? Então, qualquer um desses materiais, eles não devem ser reutilizados, tá? Fez a limpeza, tem que descartar. Então, se você usou uma vez, pega ele e joga fora para não correr o risco de usar novamente. Depois disso, o que você vai precisar? Você vai precisar utilizar um álcool 70%, que também é um item que já faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, tá bom? Esses são os materiais que você vai precisar para fazer a limpeza e a higienização dos seus eletrodos, tá bom? Então, tendo esse material, a gente já consegue fazer essa higienização. A gente vai entrar no passo 3. Vamos aqui no passo 3. Como limpar este eletrodo? E é bem simples, tá? É bem simples. Como os materiais também são bem simples e a gente já tá acostumado com eles no nosso dia a dia. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai borrifar o álcool 70. Seja na gaze, no algodão ou no pano que você escolheu para fazer a limpeza. Em seguida, eu vou te mostrar a forma correta como você vai fazer. Uma coisa que é prioritária é, você tem que sempre estar paramentada. Não se esqueça de fazer a higienização deste eletrodo com os materiais de segurança. Luva, avental, todos os materiais que você precisa. Eu já tô com os meus aqui e aí vou mostrar para vocês. Então, ó. Aqui está o meu eletrodo, olha. Esse eletrodo ele não está sujo. Aqui eu vou fazer apenas uma simulação, tá? Então, eu não estou paramentada, mas eu estou com a minha luva. Vou colocá-la para que vocês vejam como é feita essa limpeza, tá? Então, primeira coisa, vamos colocar aqui a luva. Já estou também com o meu algodão, que foi o item que eu escolhi justamente para fazer a limpeza. O meu álcool 70 já está aqui, ó. Então, são os meus materiais, tá? Vamos fazer... Uma coisa que também não pode ser feito é encharcar esse material, seja a gaze, o pano multiuso ou o algodão. Você não precisa encharcar ele de álcool para fazer essa limpeza, tá bom? Então, a gente vai... Deixa eu virar para cá. Borrifar um pouco de álcool nesse algodão e como é que nós vamos fazer essa limpeza? Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Então, peguei a minha gaze, peguei o meu eletrodo, tá? Vou segurar nessa parte aonde tem a cápsula e aí você vai passar o algodão ou a gaze dessa forma em toda a parte de vidro desse eletrodo para retirar a sujeira, tá? Para que ele fique totalmente limpo. Essa parte aqui você vai segurar, vou fazer novamente para você ver. Deixa eu pegar aqui outra gaze. Então, estou aqui segurando esse eletrodo, vou passar essa gaze em toda a parte de vidro deste eletrodo, ó, tá? Para retirar totalmente a sujeira. Então, olha, agora o eletrodo está limpo. Se for necessário, você pode repetir esse processo 1, 2, 3 vezes, tá bom? Então, sempre desta forma. Lembre, borrife pouco álcool nessa gaze ou nesse algodão e passe sobre o eletrodo, somente sobre a parte de vidro, ó. Dessa forma, para que você consiga retirar toda a sujeira, ok? Então, esse foi o nosso passo
3. Mostra mais perto da câmera. Mais perto para ver? Então vamos lá. Pode até sujar na sua bochecha. Sujar um pouquinho aqui, então deixa eu passar aqui em mim, ó, para que vocês consigam ver. Bem pertinho mesmo. Ó, veja se assim vocês conseguem visualizar. Deixa eu até sujar um pouco mais aqui, porque eu tô de maquiagem, né? E aí a gente consegue... Ó lá, legal, tá vendo? Olha a sujeira, fica engordurado, né? Porque o que justamente acontece? Quando a gente usa o eletrodo, nesse eletrodo fica resto de células mortas, o sangue, se você tiver algum folículo ou alguma acne aberta, então fica sujidades nesse eletrodo e você precisa retirar toda essa sujeira e higienizar esse eletrodo para usar ele novamente, tá? Então, vou fazer novamente para vocês. Ah, tá bom. Vou fazer novamente para vocês verem, ó. Então, como é a forma correta de vocês limparem? Segura nessa parte onde tem a cápsula, ó, tá? Nessa parte. Segurou aqui nessa parte, vai passar o algodão em toda a parte de vidro, ó, para retirar mesmo toda essa sujeira que fica no eletrodo. Então, ó, acabei de fazer a limpeza. Conseguem ver, ó? Deu para ver aí certinho? Ó. Então, você consegue fazer essa limpeza e retirar toda a sujeira deste eletrodo, tá bom? Esse é o nosso passo 3. Deixa eu tirar essa luva aqui agora pra gente continuar. E agora a gente vai pro passo 4, que é justamente o que não pode fazer, né? Então, vamos lá. Vamos para esse passo aqui, ó. Primeira coisa que você não pode fazer é passar nessa parte a gaze ou o algodão com álcool, né? É passar o pano com álcool ou algodão na cápsula que ela é de alumínio. E por que você não pode passar nessa parte? Porque justamente essa parte ela oxida, ela pode enferrujar e danificar a passagem de corrente elétrica. Então, essa parte não tem contato com o seu paciente, então ela não precisa ser limpa, ok? Segundo passo, pode lavar o eletrodo? Eu recebo muito essa pergunta. Eu posso lavar o eletrodo? Posso colocar ele debaixo da torneira e lavar? Então, assim, não pode lavar, tá? Não pode colocar debaixo da água e lavar o eletrodo, porque vai acabar danificando o eletrodo. Como eu disse, essa parte da cápsula é de alumínio, ela oxida, então não pode molhar essa parte, tá bom? Então não pode lavar o eletrodo. Terceiro ponto, usar produtos de limpeza que sejam domésticos. Quando eu falo produtos domésticos, eu me refiro a detergente, veja, sabão em pó que seja dissolvido em água. Esses itens, eles não foram desenvolvidos para eliminar as bactérias, né? Eles não foram desenvolvidos para limpar materiais que vão em contato com o corpo humano. Então, a gente não pode utilizar, tá? Tem que ser produtos que eliminem a bactéria e que garantam a higienização desses produtos que são da saúde, tá bom? Então, vocês não podem utilizar produtos domésticos. Quarto passo que não pode fazer é só passar o pano. Eu posso pegar aqui, ó, eu até tenho um algodão aqui limpo, ó. Meu algodão tá limpo, sem produto nenhum. Eu posso passar ele aqui no eletrodo? Já vai limpar o meu eletrodo? Então, assim, não adianta você passar apenas o algodão, a gaze ou o pano multiuso, tá? Por quê? Embora o eletrodo ele se auto-esterilize, ainda terão resíduos nesse eletrodo que eles precisam ser retirados com algum agente químico, que justamente é o álcool, tá bom? Nesse caso, ele já vai atender a nossa necessidade. Então, sempre que for limpar o seu eletrodo, utilize uma gaze, um algodão com o álcool 70, justamente para que você consiga fazer a limpeza e a higienização deste eletrodo, ok? Esse aqui foi o nosso quarto passo. Então lembra, não pode lavar,
Não pode umedecer demais essa gaze ou esse pano e passar na cápsula. E também não pode usar só um pano para fazer a limpeza, porque isso não retira os resíduos. E usar produtos domésticos. Esses são os 4 pontos que você não pode fazer na limpeza e na higienização dos seus eletrodos. Combinado? Agora nós vamos para as dúvidas que são mais comuns, tá bom? Essas são algumas dúvidas que eu já recebi aqui, que eu vou passar para vocês. Primeira dúvida, eu tenho que deixar secar esse eletrodo? O ideal é que você não exagere, como eu falei, na quantidade de álcool. Não é para umedecer essa gaze ou esse algodão, encharcar ele de álcool e passar lá no eletrodo, tá? Não é para fazer isso. É para borrifar uma quantidade que você consiga limpar. Sendo assim, já não tem sentido essa possibilidade de molhar ou encharcar o eletrodo. Então, não tem a necessidade de deixar secar, porque justamente você não vai molhar ele, tá bom? Segunda dúvida é, posso usar o álcool 70 em gel? Em gel, ele tem uma espessura diferente do líquido, então você não pode utilizar. Por quê? O ideal é que seja sempre o líquido, tá? O álcool em gel, ele pode deixar uma espécie de película nessa parte de vidro, em algumas partes dos eletrodos, porque eles têm alguns formatos diferentes, pode encrustar. Então esse álcool 70 em gel, ele vai interferir na passagem da corrente elétrica. Então não é aconselhado usar o álcool em gel, e sim o álcool líquido 70%, tá? Outra dúvida é, devo desligar o aparelho? Lembra lá que eu comecei a live já falando sobre isso, né? Comecei a nossa aula falando sobre isso. Tem sim que desligar o aparelho. Por quê? Quando você conecta o seu aparelho na tomada, você já energiza aquela fonte que vai ligar para passar a corrente. E então, se você fizer a higienização do seu eletrodo com o aparelho ligado lá na tomada, pode passar uma corrente e isso não é o correto. Então, você deve desligar sempre o aparelho e desconectar e retirar, né, o eletrodo antes de fazer a limpeza, ok? Quarta dúvida, tem que limpar sempre após o uso ou posso limpar no dia seguinte? Gente, o ideal e correto, né, é que limpe após cada uso. Por quê? Se você deixar o eletrodo sujo, seja ele dentro da sua bandeja ou na cubeta, dentro do seu espaço, essa sujeira ela pode passar para outros materiais. E esse não é o jeito correto da gente manusear esses instrumentos da área da saúde. O correto é, fez a aplicação, terminou o seu atendimento, como eu falei, não vai poder limpar agora, que ainda está no meio do processo do atendimento, deixa ele lá reservado, junto com os outros materiais que você fez o uso, que vai precisar ser limpo, termina o seu atendimento e aí sim faz a limpeza desse eletrodo, justamente para não contaminar os outros materiais, tá bom? Então, sempre essas são as dúvidas mais comuns que eu recebo. Então, vamos recapitular aqui essas dúvidas. Tem que deixar ele secar? Não precisa, porque você não vai lavar esse eletrodo e você não vai também encharcar com álcool, a gaze ou o algodão. Então, não tem essa possibilidade. Álcool em gel não pode ser usado, porque eu expliquei, né? Se ficar alguma película, algum resíduo de álcool em gel neste eletrodo, pode interferir na passagem de corrente, então não pode utilizar. Tem que sempre, devo desligar o aparelho? Tem que desligar sempre, tá? Acabou o procedimento, desliga o seu equipamento. Quando você for fazer a limpeza do seu eletrodo, retira esse eletrodo do bastão e aí sim você faz a limpeza. Tem que limpar sempre após o uso, é obrigatório. Você não pode deixar o eletrodo sujo para limpar no dia seguinte, tá? Sempre tem que retirar, sempre tem que fazer essa limpeza após o uso.